Isso, vamos lá. Bom, a gente vai ouvir agora o Henrique. Deixa eu passar o cronômetro. Ele é tecladista brasileiro, mais conhecido por seu trabalho na banda Skank, apresentador do programa Frente na Rádio UOL, que também é retransmitido para rádios de Minas Gerais, Ceará, Rio de Janeiro e Paraná, dando espaço na mídia para bandas independentes e em início de carreira. Formado em Economia pela PUC Minas, chegou a trabalhar como analista de sistemas. Em sua carreira como músico, chegou a tocar com a banda Sepultura no início de sua carreira e a fazer parte da banda Pouso Alto, junto de Samuel Rosa, colega de banda no Skank. Em 2001, participou do álbum Acústicos e Valvulados, da banda de mesmo nome. Em 2007, participou do álbum Goodbye Alô, da banda Udora. Cruzeirense apaixonado, escreve a parte do Cruzeiro na coluna da Arquibancada no estado de Minas. Vamos receber para sua fala a cultura como produto, o senhor Henrique Portugal. Muito obrigado pelas palavras. Eu tiraria só o senhor ali, né? No final, né? Tá me derrubando, né? Vamos lá. Não, na verdade é o seguinte, eu achei as palavras do Elêncio aqui uma coisa sensacional, porque eu sou um crítico forte de lei de incentivo. Porque hoje em dia as leis de incentivo, pelo menos uma boa parte delas, elas são usadas de forma muito distorcida. E tem um termo que a gente fala, que eu falo muito e repito, que são os vampiros culturais. Entendeu? E recentemente eu escutei uma fala de um músico, de um artista consagrado, num café da manhã, no hotel. Ele falou exatamente isso pra mim. Pra mim não, eu tava na mesa assim, ele falou assim, cara, eu tô precisando trocar meu carro, acho que eu vou fazer uma lei de incentivo. Aquilo me incomodou muito. E a carreira do Skank, ela sempre foi voltada para a iniciativa privada, sempre foi voltada a entender o nosso público, e que eu me lembre, o Skank nunca utilizou lei de incentivo. Não estou falando isso como orgulho ou vantagem, não é nada disso não. É a característica de como foi montado o trabalho do Skank. Skank é uma empresa, a empresa se chama Calango. Ela visa lucro porque a gente quer realmente viver de música. Então a gente tem a gente vive de música há pelo menos 20 anos. Eu vivo de música há pelo menos 20 anos, larguei toda a informática, eu sou formado em economia, larguei tudo para viver de música. Então, um dos princípios básicos é entender o meu público. E com essa experiência de trabalhar com tecnologia, acabou que eu acabei misturando algumas coisas, que é o que eu vou falar aqui de forma rápida, né, para as pessoas entenderem. O que é cultura? É toda informação que significativa o suficiente para influenciar a sociedade e mudar o seu negócio. A cultura sempre foi incentivada e bancada pelos reis, imperadores, que cada um tinha o seu pintor, o seu compositor e o seu palhaço. Quer dizer, sempre foi incentivada. Isso há, 3.000 anos, 5.000 anos. Isso é cultura. Isso também é cultura. Isso também é cultura, de certa forma. De uma outra maneira de ver, mas é cultura. E aí que vem a história. A arte, a diferença entre cultura e arte. A arte representa apenas um pequeno pedaço da cultura. É o empacotamento de algo que muita gente gosta, gerando um produto. Às vezes você gosta muito de uma coisa e você quer levar para casa. Se você parar para pensar na Idade Média, poxa, qualquer quadro, qualquer modelo de negócio que existia, o cara tinha um dinheiro, eu quero um quadro da minha mulher. Contratava um pintor famoso e o cara pintava a mulher. Aquilo é um produto. A cultura está ali, da pessoa, a forma como se pintava, beleza, mas é um produto. Se levava um produto para casa. Isso é arte, mas é um produto. Foi um produto. Isso também é um produto. Assim como isso também era um produto. O Bapuru onde é que está? Está lá em Buenos Aires. Quem quiser ver tem que ir lá. Foi comprado, puta do negócio, Museu Argentino, está lá. E aí a história do artista. Todo artista tem de ir onde o povo está. O artista sabe criar, mas ele não sabe vender. O empreendedor é muito parecido com isso. Aí, de tanto pesquisar isso, eu olhando o Sebrae, conheci a turma do Sebrae, e comecei a pegar os números do Sebrae. 20 milhões de empreendedores. 46% não conhecem os hábitos de consumo dos seus clientes. 55% nunca fez um plano de negócio. 38% não sabe quais são os concorrentes. E aí vem a história. Eu que invisto em fundos de tecnologia, que um artista é exatamente igual a um empreendedor
E que, na verdade, existe uma modelagem muito bem já estabelecida, que são as startups. Então, onde é que você... Quem é o seu cliente? Qual o tamanho do seu mercado? Qual o seu custo versus lucro, né? E quem é seu concorrente? Né? Vamos lá. Aí é aquela velha história. Você tem uma ideia, você tem um plano e você vem, faz uma ação. Cara, as coisas são muito parecidas. Por que eu falo isso tudo? Porque existem regras muito bem testadas e estabelecidas com relação às startups que podem ser utilizadas com os artistas. Por que isso? O cara que fez o Waze, que salva quem mora em São Paulo e em Belo Horizonte, é um cara tão criativo e tão sensacional quanto um cara que cria um hit, ou que faz um quadro maravilhoso, ou que escreve um livro maravilhoso. E quando você fala de startup, o mercado já está acostumado com isso. Quando eu falo de mercado voltando para falar, o artista tem que pensar como ele vai viver, não só pensando em financiamento público, mas pensando que se ele entender melhor o seu cliente e a pessoa que vai comprar, que seja o seu livro, que seja sua obra de arte ou sua música, se ele ficar mais satisfeito, ele paga mais por isso. Algumas lições que eu aprendi tanto errar. Porque no Brasil tem um grande problema, é o seguinte: se o cara erra, se o cara fale, ele fica carimbado. Na boa parte dos países do mundo, se você erra e se você fale, você é um cara que tem mais chance de dar certo, porque você já sabe como não fazer. E isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que aprender muito. Inclusive, em alguns países tem até incentivo para reconstruir. Exatamente. Tenha experiência de uso igual ao seu cliente. Não fique pensando muito diferente. Olha o que o cara realmente quer. Olha o tipo de música que ele quer. Olha se é um livro de ficção. Olha que tipo de arte que ele quer. Né? Tem um cara no Brasil, que é o Romero Brito, que ele é muito criticado como artista. Mas ele é um sucesso. O que ele se propõe? Ele fala, bicho, eu não quero ser um exímio artista. Eu quero viver da minha arte. O cara tem um mundo de produtos que estão assinados por ele. Se você vai no aeroporto de Nova York, quando você embarca para o Brasil pela American Airlines, tem uma obra de arte lá do Romero Brito. Quando você entra no aeroporto Santos Dumont, tem lá uma obra de arte do Romero Brito. Esse cara só é criticado. É a mesma coisa do Paulo Coelho. Ninguém critica Paulo Coelho, mas aposto que, não vou falar todo mundo, mas mais da metade aqui já leu pelo menos um livro do Paulo Coelho. Então, assim, é interessante você pensar nisso. Você quer viver de quê? Né? Vamos lá. Decisões tomadas dentro de ambientes controlados e totalmente fora da realidade, que eu falo que é a turma do ar-condicionado. Né? A turma do ar-condicionado é legal demais. Os caras decidem aí, mas esquecem de olhar a rua, que é exatamente a história da periferia. Vamos lá. As teorias de administração dizem que devemos nos organizar e planejar antes de fazer qualquer coisa. As leis das startups falam o contrário. Faça, planeje menos. Eu acho que tem sempre que achar um equilíbrio entre isso, entre essas duas coisas. Porque se você é da periferia, se você é um artista, você não tem informação e instrução para planejar muito. Mas se você tiver um mínimo de informação, você consegue fazer o que você quer, você consegue gravar o seu álbum, e você depois começa a fazer divulgação, começa a vender, fazer o marketing. Então, isso é o que eu chamo atenção hoje em dia. As startups são muito isso. Eu acho que os artistas têm que pensar, né, um pouco dessa forma. Né? Vamos lá, a minha área é a música, então eu falo muito sobre o que está acontecendo com a música. Né? A música será digital por uma questão de sustentabilidade e praticidade. A música está mudando o conceito de posse para uso. A música, no caso, foi o primeiro formato que foi tirado do modelo físico e colocado no modelo digital. Por umas questões de praticidade, o arquivo de música é muito pequeno e tal. Mas a parte editorial sofre esse mesmo problema, mas com muito menos consequência do que aconteceu com a música. E o mercado de filmes também. Então, assim, a maioria das coisas que não precisam ser físicas, elas não serão físicas por dois motivos: sustentabilidade e praticidade. O ser humano, ele tem esse vício da praticidade. Então, o vinil perdeu para o CD porque o CD é mais prático. O CD perdeu para o MP3 porque o MP3 é mais prático. O ser humano é prático. Por exemplo, o livro, ele será digital por uma questão básica. Dependendo do livro, o livro é pesado. O livro muito pesado
difícil de carregar. Pô, você põe num tablet ali, está resolvido. Tem que achar um modelo de negócio, né? São exatamente, hoje em dia você já tem exatamente os aplicativos para você poder comprar os livros, esse tipo de coisa. Aí que vem a história da música, no caso. Mas a solução técnica encontrada é boa para todos os envolvidos? E aí que vem a história. Às vezes a solução técnica ela é maravilhosa para os usuários, mas ela é péssima para os artistas. Péssima para quem vive daquela arte. Então, você tem que sempre pensar numa solução muito interessante. Por exemplo, quando ele estava ali fazendo, me apresentando aquelas várias palavras, né? Já fez isso. Poxa, eu tinha um programa de rádio, que era o Frente. Inclusive, toquei muito Porcas Borboletas aqui de Uberlândia lá no programa. Mas eu estava até conversando antes aqui, é o seguinte, divulgação, você não consegue comprar um pão na padaria com 2 divulgações ou 3 divulgações. Você tem que realmente achar um modelo econômico que realmente os artistas possam viver. Não adianta só se divulgar. Foi aí que eu acabei virando sócio de uma plataforma, pensando exatamente isso, que é uma plataforma de empreendedorismo digital. Porque todo mundo na área de cultura acaba se tornando referência dentro do seu grupo, que seja no seu bairro, que seja na sua cidade, que seja na sua comunidade. E com isso você pode influenciar pessoas, você pode juntar pessoas e oferecer opções ou posicionamento, às vezes social. E isso você pode transformar a sua música, a sua arte, em produtos de diversas formas. Que aí, eu vou citar um exemplo que está acontecendo com a música hoje em dia, que é a história do streaming, né? São os aplicativos Spotify, Deezer, RDO e aí por aí vai, né? Esse cara, Aloe Black, na verdade, ele cantou um sucesso do Avicii e recebeu um sucesso mundial, $4 mil só para um sucesso mundial. O Pharrell Williams, que a maioria da galera conhece pela música rap, ganhou $2.700 por 43 milhões de execuções. Quer dizer, por cada execução ele ganhou aquela quantidade de zeros ali e os 6 no final por cada música. Quer dizer, a tecnologia ela é muito boa, o streaming ele é muito bom para as pessoas, para o usuário final. Mas o modelo de negócio está péssimo para a música. A Taylor Swift retirou suas músicas do Spotify, exatamente porque sucesso mundial e ganhando $1.000, $2.000, $3.000, $4 mil, que antes os caras ganhavam 2, 3, 4 milhões de dólares por causa de uma música, um sucesso mundial. É o que eu falo. O que está acontecendo com a música no mundo é questionando o modelo de negócio, né? Hoje temos música em todo lugar, filmes, games, celular, internet, YouTube. Mas por que o artista não recebe? Né? Aí que entra o duas. O mundo mudou, a mídia mudou, os fãs mudaram, tudo mudou. O novo mundo da música, o novo meio, a nova mídia, os novos artistas. As vendas de CD realmente elas despencaram. No Brasil, o modelo digital já passou o modelo físico. Aconteceu isso no segundo semestre, no início do segundo semestre do ano passado. Já se vendia mais música de forma digital do que física. Né? Esse novo momento aí eu falo da Lady Gaga, foi o meu problema dos outros artistas, a turma não está conseguindo ganhar dinheiro. Esse Kingston, o mercado musical evoluiu, não evoluiu junto com o mundo, mais prejudicado é o artista. Isso tudo eu estou, essa enrolação toda para chegar nisso aqui. O que acontece? Hoje o mundo está totalmente independente. Hoje os grandes grupos eles estão com muita dificuldade, por exemplo, não só na música, mas na arte de uma forma geral, de agrupar. E grande só gosta de conversar com grande. Né? Essa fragmentação que virou o mundo, ela atrapalha muita coisa para você fazer negócio. O Playmo é a plataforma, isso é mundo, isso é da IFPI, uma instituição internacional que fala 95% dos artistas estão independentes e 5% estão nas gravadoras. Pelas nossas contas, porque na verdade o que eu falo é o seguinte, de tanto ajudar os artistas a divulgar, cheguei à conclusão que eu precisava achar uma solução para que eles pudessem realmente ganhar dinheiro. Eu virei sócio dessa plataforma, que é Playmo, é uma plataforma brasileira que a gente está distribuindo para o mundo, que metade, essa turma aqui, eles fazem metade do dinheiro do mercado, e essa turma aqui faz a outra metade. E esse dinheiro está solto. Eles, a turma que briga, que grava o seu CD independente, que faz os seus produtos de forma independente. E isso realmente está muito difícil de trabalhar. Né? Vocês acham que só aquele pedacinho que tem talento? Não, lógico que não, né? Por isso eu falo o seguinte, na verdade eu não estou fazendo propaganda na minha plataforma, mas simplesmente explicando que você pode fazer várias coisas com o seu posicionamento como artista.
Você pode vender a sua música, você pode vender o seu merchandising, os seus ingressos, o seu Big Data, que hoje é tão valorizado, sobre usos e costumes do seu fã, a forma como ele... Se você faz, por exemplo, um hip hop, qual que é o tênis que as pessoas gostam de comprar escutando hip hop? Normalmente eles gostam de um tênis que tem a característica, você pode conversar com a marca e oferecer isso. A marca vai adorar. Hoje eu falo isso porque nós do Skank, nós temos, por exemplo, um contrato com a Adidas. De tempos em tempos, a gente pega produtos da Adidas porque as pessoas que gostam de futebol, muita gente gosta do Skank. E a marca boa de futebol é a Adidas. Então, com relação aos seus usuários, a características dos seus usuários, as pessoas que gostam, que seja da sua música ou da sua arte, você pode fazer vínculo de marca, que é exatamente a história que hoje em dia a turma toda gosta, que o Google tanto gosta, que o Waze hoje te ajuda tanto a chegar mais facilmente nos lugares. Você hoje pode se relacionar diretamente com os fãs, né? E você pode exatamente financiar, buscar financiamento, não só para os seus produtos, mas para os seus projetos. Hoje já acontece isso de forma informal na música sertaneja. A maioria das duplas sertanejas, elas são independentes, mas elas são financiadas por pessoas que gostam da música do artista ou querem, através dos artistas, aumentar sua rede de relacionamento. Por isso que a gente fala, temos o mundo inteiro lá fora querendo te ouvir. Né? Que essa é a nossa grande frase da plataforma, e eu acredito muito nisso, que é exatamente dar poder para as pessoas. Que aí eu vou explicar exatamente porquê, né? Quando... bom que ficou escurinho ali. Ciclo de produtos sem internet, no caso de artista você tinha um artista, você tinha uma gravadora, você tinha um atacadista, você tinha um lojista e você chegava no cliente. Quer dizer, qualquer produto que você criasse aqui, editora acontecia mais ou menos isso, né? Só que você tem acho que uma linha a menos ali. O artista e o cliente. Olha a quantidade de gente que tinha aqui no meio para poder chegar lá no final. O seu produto que você gastava X aqui, chegava lá no final por 3x. Isso sem a internet. Né? Hoje em dia você está assim. O artista falando diretamente com o cliente. Por quê? Com as redes sociais, o artista fala diretamente com o fã dele. Mas ele dificilmente tinha a possibilidade do artista dar dinheiro diretamente. Ou o fã dar dinheiro diretamente para o artista. Essa que é a história do futuro que eu acho que é da arte. É você arrumar mecanismos para que as pessoas que gostam do seu trabalho não simplesmente conheçam o que você está fazendo, mas que você possa realmente receber diretamente dessa pessoa. E a grande sacada da tecnologia é o seguinte, a tecnologia veio para eliminar intermediários. E a minha ideia, e não só da minha plataforma, é exatamente essa. Fazer com que a pessoa que gosta do seu trabalho possa realmente se comunicar diretamente com você, não simplesmente para falar, mas para poder te remunerar. Eu sou consequência de projetos malucos, né? Eu falo muito isso porque o Skank já é um projeto maluco, uma banda mineira que toca reggae, né? A gente começou tocando reggae, dá certo e tocar não só no Brasil, mas fora do Brasil. O Playmo é essa história da plataforma, que eu acho também uma ideia maravilhosa. E eu trabalho com aquela empresa ali, que é exatamente um pesticida natural orgânico, onde eu tenho uma fazenda em Araçuaí, no norte de Minas, e eu distribuo esse produto para o Brasil inteiro. Então, assim, eu acho que quando eu falo aquela história lá atrás das coisas, dos erros que eu aprendi, eu acho que é muito isso. É muito importante você entender a pessoa que você quer comunicar ou que você quer vender. Não tente ensinar a pessoa. Mudar a cultura de uso das pessoas é a coisa mais difícil do mundo. Procure entender exatamente o que ela quer, para você oferecer exatamente o que ela quer. Com certeza você vai ser muito mais feliz, vai obter muito mais resultado. E eu acho que a grande história do Skank é exatamente essa. A gente tem 20 anos, a gente provavelmente já está na terceira geração que gosta da música do Skank. A gente usa muita tecnologia para se relacionar com o fã exatamente por causa disso. Você falando diretamente com a pessoa que gosta do seu trabalho, você entende, você não tem filtros. Você não tem as pessoas que podem, às vezes, por um interesse ou por uma opção pessoal, ou que seja de má forma de comunicação, possam distorcer aquilo que é importante para você. Então, eu acho isso. Repetindo que eu acho muito importante. Não tente ensinar nada para as pessoas.
Procure entender o seu público e entender exatamente o que eles precisam. Muito obrigado. 18 minutos. Obrigado, Henrique, pela sua fala.